nome é Luísa, sou professora de Geografia e aqui no Explicador Virtual a gente vai dar continuidade ao conteúdo do 8º ano. E o assunto é economia, tipos de economia. A gente vê especificamente que a nova ordem mundial, que a velha ordem mundial, na verdade, é uma divisão ideológica do mundo, entre socialistas e capitalistas. E também uma divisão que a gente pode ver é uma divisão econômica, né, nos tipos de economia. Então, existe um tipo de economia que a gente chama de economia de mercado, que é o tipo de economia que está aliado ao modelo capitalista. Então, economia de mercado é um sistema econômico em que os agentes econômicos, né, empresas, bancos, prestadores de serviço, etc., podem atuar com pouca interferência governamental. O grau de interferência ele vai variar. Por exemplo, numa lógica neoliberal, o grau de interferência é muito maior, né? É muito menor, perdão. Ele não tem uma atuação do Estado tão grande. Numa sociedade que você tem, por exemplo, a social-democracia, você tem um Estado que é mais regulador. Isso pode variar de Estado para Estado. Um Estado mais desenvolvimentista ou não, depende, tá? É um sistema típico da economia capitalista. A economia de mercado é um dos pilares apoiados por economistas que defendem o liberalismo econômico e o neoliberalismo. E uma das coisas importantes na economia de mercado é a existência da propriedade privada. A economia é regulada pela propriedade privada dos meios de produção, tá? Diferente do outro modo de economia que a gente vai ver agora, que é a economia planificada. A economia planificada é a economia do sistema no qual a organização econômica, as decisões em geral, são tomadas, né, pelo Estado. Ou seja, ela é organizada por planos econômicos, não pela propriedade privada. Na economia de mercado que a gente viu antes, a economia é regulada pela lei da oferta e demanda. Ou seja, os preços, as regulações são regulados por isso. O Estado pode ter e deve ter agências reguladoras, mas ele não é dono de todos os meios de produção. Na economia planificada, o Estado é o detentor dos meios de produção. Então as fábricas, os campos, tudo isso pertence ao Estado. E o desenvolvimento econômico ele é feito por meio de planos, por isso que ele é chamado de planificado, tá? Então você não tem atuação do mercado. Tal plano é elaborado pelo Estado, isto é, autoridades técnicas trabalham em setores estatais para que você possa ter um crescimento da economia. Então, a União Soviética vai utilizar a economia planificada, ou seja, como os socialistas eles acreditam que existir a propriedade privada é uma forma de exploração do trabalhador, o Estado ele é o detentor das propriedades privadas e não tem nenhum dono de propriedade. Então, as propriedades são coletivas. Por isso, a organização da economia é feita pelo Estado. No caso do mercado, as pessoas podem ser donas das coisas, né, ter propriedade privada, e é o próprio mercado que se regula relativamente sozinho. Uma boa ideia para ver a mudança de um modelo de economia de mercado para um modelo de economia planificada é o filme Adeus Lenin, que é um filme alemão, que conta basicamente esse processo de transformação e interações por causa disso. Bom, eu espero que tenha ficado claro. Tchau!